Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do canal Iratê Artes, do canal da Iraci Tereza. Hoje eu trouxe para vocês uma customização. Não é dessa blusinha que eu vou falar, não, porque essa manguinha nós já fizemos. É um outro trabalhinho que eu fiz da nossa série de customização. É essa manguinha de crochê também, bastante fácil de fazer e ela tem algum detalhe muito simples que com certeza vocês vão adorar e ver que é rapidinho de fazer e fica muito bom. Vamos ao nosso tutorial, porque aqui vocês sabem que eu compartilho os trabalhos que eu faço para vocês terem conhecimento e dou algumas dicas, é claro. Bom, pessoal, esse é o material básico, né? Fita métrica, tesoura. Eu gosto de sempre ter um ganchinho desse marcador para caso eu pare o trabalho e não perder o fio, eu já deixo marcadinho. Para costurar a nossa manga, vamos precisar de uma linha com uma agulha de costura comum. O nosso trabalho será feito com o fio Camila Fashion e agulha 2,75. Esse é o material básico para o nosso trabalho. Muito bem, a nossa manguinha customizada, mais uma das nossas manguinhas. O diferencial dela é que são feitos pontos altos quadradinhos de ponto alto. E nós vamos começar por aqui e vamos seguindo. É na manga? Não, é solta. Depois nós vamos costurar. Então, esse que é o ponto diferente. Nós vamos, claro, tirar a manga, né? Nós vamos tirar a manga da nossa camiseta. Vamos fazer o quê? Cortar bem rente a costura aqui, né? Pra gente não perder aquela costurinha, senão o tecido pode desfiar, alguma coisa assim. Então, a gente deixa bem rente, porque depois nós vamos costurar a nossa manguinha logo aqui do lado, certo? Então, essa vai exigir uma costura. Nós não vamos furar a nossa camiseta, não vamos estragar o tecido. E uma coisa que é ótima, que se a gente quiser pegar essa manguinha e colocar em outra roupa, depois a gente descostura ela daqui e põe em outra peça que a gente faz, ok? Então, vamos lá. Então, eu usei o fio Camila Fashion nessa cor 304, que ela tem o tex de 300. E vou usar a agulha 2,75. É uma agulha que eu adoro, porque ela é uma clover, né? E você já sabe, clover é aquela coisa, é uma maravilha, tão leve, deliciosa. Mas aqui, importante, nós precisamos, para iniciar o nosso trabalho, correntinhas. Quantas correntinhas? Vamos ver a medida da manga. Para essa manga aqui, eu utilizei uma medida de 34 centímetros, mais ou menos, eu medi no braço. É um tamanho M. Fiz 70 correntinhas. Muito bem, fiz as 70 correntinhas. Aí, por que 70 correntinhas? É para o tamanho M, na medida que eu fiz. Então, as pessoas às vezes perguntam, quantas correntinhas eu faço? Mas é difícil falar, né? Por quê? O seu ponto pode ser mais largo que o meu, a sua linha pode ser diferente da minha, a sua agulha também. Então, aqui a gente dá a base, eu digo aqui o que eu fiz, como eu fiz. E aí, cabe a você dar uma olhadinha na linha que você está usando, se é o mesmo tex, se a agulha é a mesma, e a medida. Então, eu fiz 70 pontos, porque eu medi a largura do braço, 34 centímetros. Se você vai fazer uma medida menor, você faz, todos os pontos são múltiplos de 5. Então, se você vai diminuir, você vai fazer 65 ou 60, depende da largura. Então, você só vai modificando de 5 em 5, para dar a largura que você deseja, ok? Então, e o nosso trabalho, ele vai seguir em carreiras planas, no crochê plano. O que é o crochê plano? É o crochê que você vai e volta. Então, em carreiras planas. Ok, então vamos começar o nosso trabalho.
A primeira carreira eu vou fazer como? Vou fazer. Fiz os 70 pontos, vou subir 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto e vou lá no quinto, na quinta correntinha e faço ponto alto. Então, faço um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com 3. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação, pula um e faço 3 pontos altos. E é isso que eu vou fazer até o final da carreira. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cada um também, aqui na correntinha, pega de um jeito. Tem gente que pega na alcinha de trás. Depende do trabalho, eu pego na alça de trás. Depende do outro, eu pego aqui na alcinha de baixo, tá? Então, aí também depende do que cada um costuma fazer. Então, assim, 3, uma correntinha, pula um e vamos assim até o final da carreira. Muito bem, cheguei ao final da primeira carreira. É importante o quê? Nós terminarmos com 3 pontos altos, porque olha, começamos com 3, vamos terminar com 3. O nosso trabalho é sempre assim, de cada lado fica igual. Agora, terminamos a carreira, vamos virar o trabalho, como eu disse, é um crochê plano. Vou subir, ou você sobe as 3 correntinhas, ou faz como eu faço. Como que eu faço para representar o primeiro ponto? Eu gosto de fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Então, isso representa o ponto alto. Agora, nós vamos fazer os quadradinhos em cima daqui. Então, nós fazemos o quê? Uma correntinha e pulamos um ponto e vamos fazer o ponto aqui nesse último ponto. Então, forma um quadrinho. E o nosso trabalho vai seguir agora. Nós temos agora que fazer o quê? Os 3 pontos altos. Então, eu faço um ponto aqui no meio, onde estava a correntinha, e um ponto no primeiro ponto do outro bloquinho. Então, o nosso trabalho é isso. Um quadrinho e um bloquinho. Então, fiz o bloquinho de 3, uma correntinha, pula um e faz um ponto alto. Fez o ponto alto, agora chegamos aqui, vamos fazer um ponto alto e um ponto alto, formou os 3. E assim eu vou até o final da carreira. Aqui, onde está o bloquinho de 3, eu vou fazer o quadrinho, o quadradinho. E onde está o quadradinho, nós vamos formar o bloquinho de 3. E vamos até o final da carreira. Bom, então, estou aqui chegando ao final da carreira, fiz o bloquinho de 3, vou fazer a correntinha e vou aqui fechar a nossa carreira. Fechamos a segunda carreira. Nós vamos fazer 4 carreiras retas, sem aumentar nem diminuir, para que a manga ela fique um pouquinho mais comprida, né? Mas, não necessariamente, se você não quiser fazer, assim, a manguinha mais comprida, você faz ela curtinha mesmo e faz só repete 1 ou 2 carreirinhas, tá? Tanto é que você pode utilizar isso para fazer uma manga 3/4, você vai fazendo várias carreiras, aí quando chega na altura que você quiser começar a fazer a cava, aí você começa a fazer a cava que a gente vai estar ensinando as diminuições, ok? Então, agora, terceira carreira, vamos subir o nosso ponto alto da lateral. Então, o que nós temos? Temos aqui o quadrinho, então, o quadrinho ele vai ser preenchido. Então, o quadrinho nós fazemos um ponto alto e o outro ponto alto aqui, completando o bloquinho de 3. Completei o bloquinho de 3, uma correntinha, pula um e faço o quadrinho. Então, bloquinho, quadrinho, bloquinho, quadrinho. E vamos assim
na carreira toda até o final. Faz o bloquinho de 3, depois o quadrinho, que é uma correntinha. Por isso que é múltiplo de 5, porque são 5 pontos que a gente utiliza para montar o nosso gráfico. São os 3 pontos altos, uma correntinha e mais outro ponto, são 5 pontos. Por isso que a gente vai fazer a alteração do tamanho, se quiser maior ou menor, sempre de 5 em 5, alterando 5, 10, 15, mas sempre de 5 em 5, a mais ou para menos, tá? Então, seguindo a nossa carreira até o final. Finalizando a terceira carreira, fiz o bloquinho de 3, o nosso quadrinho, aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto alto e vou fechar a carreira lá na terceira correntinha lá do nosso ponto da carreira anterior. Então, olha, da mesma forma que eu comecei a carreira com os 3 pontos, eu termino com os 3. Agora eu vou virar o trabalho e vou começar igual eu fiz na segunda carreira, ok? Não tem segredo nenhum. Vou subir aqui, fazer uma correntinha de espaço, um ponto alto. No meio vou fazer um ponto alto e mais um, formando o bloquinho de 3, depois o quadradinho, e vamos assim até o final, para terminar as nossas 4 carreiras retinhas, sem aumento nem diminuição. E aí, tá gostando do trabalho? Se está gostando, não esquece de deixar um like ou um comentário. Então, pessoal, eu estou aqui fazendo o meu trabalho e queria mostrar para vocês o seguinte. Como eu disse que é importante o comentário de vocês, porque eu anoto e vou realmente colocando na minha programação. Por exemplo, esse modelinho é com base no pedido da colega Eliane Faria. Eu estou fazendo um modelinho parecido, não é exatamente igual ao que ela pediu. E vou mostrar para vocês uma diferença desse modelinho que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui eu faço um ponto alto nesse, aqui no meio eu faço um ponto alto na correntinha e um aqui. Então, ele fica esse quadrado dessa forma. Então, tem outra variação desse trabalho, eu vou fazer um pedacinho aqui só para vocês terem ideia de que vocês também podem fazer outra variação. Então, eu fiz aqui os 3 pontos, vou fazer uma correntinha, aí eu não faço nada aqui, é só uma variante, eu vou desmanchar, tá? Só para mostrar para vocês que a gente pode estar criando outras variáveis. Então, aqui eu faço os 3 pontos, todos os 3 aqui dentro, nessa correntinha. Então, é uma outra variação. Faço uma correntinha, aí já vou lá no meio dessa e faço 3 pontos altos, tá? Então, assim, tem esse modelinho também. São vários modelos, eu não vou ficar enchendo vocês aqui só essas manguinhas, né? Porque, embora a customização está muito em alta, né? Vocês já perceberam? Tá muito, o crochê está demais. Então, olha, perceberam como dá uma diferença? Você fazer os 3 pontos aqui no meio e não faz nada aqui. Então, é outra forma que você pode estar utilizando. Se você não gostou desse quadradinho dessa forma, de repente você prefere fazer assim, faz os 3 pontos aqui no meio, tá? Então, é só uma dica, porque eu falo que aqui eu dou as dicas de como você pode estar fazendo também, variando o seu trabalho, tá bem? Então, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Se você está inscrito, muito obrigado por estar aqui. Hoje é dia do artesão, estou me sentindo muito feliz em estar fazendo esse trabalhinho aqui para compartilhar com vocês. Então, vamos continuar nossa atividade até terminar essa carreirinha aqui. Finalizada a carreira 4, do jeito que eu estava fazendo, tá? Eu desmanchei aquilo que eu mostrei para vocês. Terminei aqui com o nosso bloquinho, nosso quadradinho, furinho. Agora, nós começamos as carreiras de diminuição. Então,
nós temos que fazer uma carreira sim, uma carreira não, diminuindo no começo e no fim. Então, como é que eu vou fazer? Nessa carreira, eu vou diminuir esse quadradinho. De que forma? Eu vou fazer pela metade o ponto alto, né? Vou fazer o ponto alto. Estaria fazendo ponto alto, teria que fazer mais um para fechar. E depois a correntinha, não. Eu já vou direto na metade do ponto alto, eu vou lá no outro, faço metade do ponto alto, agora eu fecho os dois juntos. Fiz a minha primeira diminuição aqui. E aí, eu sigo o trabalho normalmente. Vou começar com um quadrinho, em seguida o bloquinho, certo? E vou assim até chegar quase lá no final. E lá no último, quando chegar aqui no final, nós também vamos fazer a diminuição, da mesma forma que eu vou fazer o ponto alto aqui pela metade e esse vou fechar junto, tá? Mas vamos fazendo que quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer o último ponto juntos. E aqui, chegando no final, nós vamos fazer, então, a nossa diminuição aqui. Se a gente fica na dúvida, o que que faz? Pega lá o começo e vê como é que ficou. Porque o nosso trabalho tem que ficar igual nas duas laterais. Então, depois dos três, aqui, ó, a diferença tem o quadradinho e depois aqui os dois juntos fechados, os dois pontos altos fechados juntos. Então, fiz o bloquinho de 3, vou fazer o meu quadradinho e lembrar que já vai ser fechado junto com o último. E vai ficar assim, os dois pontinhos fechados juntos. Da mesma forma aqui, os dois pontinhos fechados juntos. Aqui até parece que ficou meio aberto, mas é a mesma coisa, os dois pontos fechados juntos, ok? Agora, a carreira, eu não falei que é a cada 2 carreiras, então a próxima carreira a gente não vai diminuir, vai simplesmente fazer a carreira normalmente. Como é que eu sei se eu estou fazendo a carreira de diminuir ou não? Porque nós vamos fazer esse trabalho de uma carreira diminuir e a outra não. Eu uso como dica, ó, o fiozinho inicial. Então, ele me mostra que nessa carreira que eu vou fazer, eu não vou ter diminuição nenhuma. Então, vou fazer o meu pontinho inicial para subir a carreira. Subi, fiz o meu ponto alto. Agora, nós temos um espaço aqui. O que que a gente faz no espaço? Faz um ponto alto. E o primeiro ponto aqui do próximo ponto. Faço o bloquinho de 3. Aí, a correntinha e o quadradinho. Então, da mesma forma que nós começamos aqui com os 3 pontos altos, aqui no final vai terminar também com os 3 pontos altos. Um aqui, outro aqui dentro e o último aqui, certo? Quando terminar a carreira, nós vamos virar e aí nós vamos fazer a outra diminuição. E vamos seguindo assim. Agora, já terminamos, olha, terminamos a nossa carreira do mesmo modo que eu disse, que tem sempre terminar do mesmo jeito que começou, com 3, termina com 3. A carreira sem diminuir. Vamos para a próxima carreira de diminuição. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir esse bloquinho. Como? Nós vamos fazer esse ponto alto da lateral pela metade e já vou lá nesse outro ponto alto, fazer ele também pela metade. Então, isso aqui fechou em um ponto só. Então, estamos no local do quadradinho, vamos ter que fazer o ponto alto do meio e o próximo ponto alto daqui. Então, formaram os 3. Você olhando fala, nossa, parece que ficou 4. Por quê? Porque aqui nós fizemos a diminuição, ok? Então, diminuiu, ficou apenas 3. Agora, uma correntinha, faço o meu quadrinho e sigo a carreira assim, normalmente, a nossa carreira da diminuição,
sem dificuldade. Quando chega lá no final, nós vamos seguindo, tal. Chegando aqui no final, nós vamos fazer a diminuição desse aqui. Então, eu volto aqui pra gente fazer essa diminuição com vocês. Chegando aqui no final, fiz já esse ponto, agora o do meio. Muito bem, nós não vamos ter que diminuir esse quadrinho. O que nós vamos fazer? Esse ponto daqui pela metade, já vamos pular aqui, pega lá no último ponto da borda, faz pela metade e fecha o ponto alto junto. Então, olha, ele termina, só que a gente, olha, como eu disse, parece 4, mas é que nós fechamos 2 juntos. Então, são 3 pontos aqui. Fizemos a nossa carreira de diminuição, vamos virar o trabalho e vamos fazer a carreira sem diminuição. Olha o rabinho aqui informando, olha, essa carreira é sem diminuição. E vamos seguindo assim, fazendo uma carreira diminui, a outra não. Quando nós chegarmos na outra, vai ficar parecendo essa forma de diminuir. Então, aí vai olhando, eu tenho certeza que você vai entender como é que fez essa diminuição e como fez essa outra diminuição, ok? Eu tenho certeza disso. Se ficar com dúvida, volta o vídeo um pouquinho e tira a dúvida, ok? Então, nós vamos seguindo assim. Uma carreira diminui, a outra não, até a altura de 13 carreiras foi o que eu fiz, ok? Então, vamos seguindo, carreira sim, carreira não, diminuindo. Muito bem, quando eu termino a carreira número 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, a partir de agora, nós vamos fazer diminuição em todas as carreiras. São 5 carreiras agora que a gente diminui todas elas. A 14, 15, 16, 17 e 18, ok? Então, sem dificuldade, é só a gente diminuindo em todas as carreiras agora. Então, normalmente, vamos diminuir aqui o nosso quadrinho, que a gente já sabe que faz os 2 pontinhos juntos, e assim segue diminuindo em todas as carreiras. Então, pessoal, só para não deixar dúvida, na carreira anterior, nós diminuímos esse quadrinho. Agora, na outra, nós diminuímos, vamos diminuir um bloquinho de 3. Nessa, a gente diminui o quadrinho, na outra, a gente diminui o bloquinho de 3. Então, eu estou aqui, ó, no bloquinho de 3, vou fazer o nosso quadrinho. E como eu já vou ter que diminuir esse quadrinho daqui, eu não fecho esse ponto alto completamente. Eu fecho ele na metade e já vou lá no final e fecho junto. Fecho os 2 juntos. Então, todas as carreiras nós vamos fazendo diminuição. Agora, fiz essa diminuição, vou virar o trabalho e já vou diminuir o quadrinho de novo. Vou subir metade do ponto alto, pulo ele, vou lá no início, então a nossa diminuição sempre do cantinho. E pego os 2 juntos, fiz a diminuição e sigo já fazendo o trabalho. E até completar as 18 carreiras, que é a altura da manga que eu preciso. Terminada a manga, as 18 carreiras, as medidas que eu preciso, olha, 19 centímetros de altura ficou a minha manga. A largura dela aqui embaixo ficou com 30 centímetros. E aqui em cima ficou com 14, menos 13 centímetros com essa diminuição que teve. Então, finalizei a manga, essa parte. Agora, o que eu vou fazer? Vou contornar essa lateral toda com ponto baixo para dar a sustentação para a costura, ok?
E outra coisinha, eu vou utilizar uma agulha um pouquinho mais fina, a agulha 2 milímetros, para fazer essa carreira do acabamento de ponto baixo em toda essa volta. Na base não, a base por enquanto nós não vamos mexer. Vamos primeiro preparar essa parte das laterais. Então, depois de finalizada a carreirinha de ponto baixo em todo esse contorno da manga, nós dobramos ela ao meio e vamos posicionar para a costura aqui na camiseta. Aquelas 4 carreiras retas que nós fizemos, elas ficam sobrando, porque é uma manguinha mais comprida, ok? Então, a gente organiza direitinho, coloca uns alfinetinhos para fazer a nossa costura e depois a gente vai fechar esse pedacinho aqui, esses 2 lados, para fazer o punhozinho. E o punho será feito como? Então, depois que a gente costurar, a gente vai fechar aqui essas 4 carreirinhas e vai ficar fechada em círculo. E vamos fazer 3 carreiras de ponto baixo aqui, formando o punho da nossa camiseta, da nossa manguinha, como foi feito aqui, tá? 3 carreirinhas de ponto baixo. Tá vendo aqui? As 4 carreiras retas ficam aqui na manguinha embaixo, ok? Então, vamos terminar essa parte aqui também, a costura e depois o punho. Muito bem, já alfinetei todo o trabalho, deixei a minha linha presa aqui para depois fazer a continuação. Mas, se você gosta de, não tem problema de fazer para prender a manguinha na camiseta, você pode fazer o punho já primeiro, já fecha aqui, faz o punho e depois já só costura. Eu é que prefiro fazer a costura deixando ela aberta para facilitar eu Iraci, mas você pode fazer como você achar melhor, tá bem? Então, com uma linha comum, eu peguei a linha mais da cor mais próxima que eu encontrei, eu vou costurar. Vou costurar assim, bem pegando aqui, olha, bem do ladinho, ó. E essa costura vai ficar invisível, ok? Então, é isso. Vamos lá e a gente já finaliza fazendo o punho um ponto baixo. Olha, eu vim aqui mostrar como é que eu costuro, porque às vezes a gente acha que todo mundo entendeu. Olha, eu pego aqui assim, ó. Tá vendo? A cor do fio não é na mesma da camiseta, mas olha, a gente pegando nesse espacinho, viu? A gente nem percebe a costura, é por isso que eu chamo que é uma costura invisível, ok? É só fazer isso em todo o contorno. Então, depois que nós fizemos a costura bonitinha, fechamos tudo, arrematamos, vamos fazer a carreira, as 3 carreiras de ponto baixo que eu falei aqui. Então, e essa parte aqui, depois a gente vai fechar com uma costurinha também aqui com o nosso fio mesmo. E eu estou aqui só para fazer um pouquinho de ponto baixo, porque vai o caso de alguém estar iniciando e não sabe direitinho o que é o ponto baixo. Ponto baixo é aquele que nós simplesmente fazemos sem dar laçada inicial, nós fazemos esse trabalho de e onde nós temos a nossa correntinha, nós fazemos um ponto baixo também. E um ponto baixo em cada ponto da base, por 3 carreiras. Quando nós fizemos o acabamento aqui, também foi com ponto baixo, que ele deu detalhe para nós podermos costurar aqui e ficar uma coisa mais, um acabamento bonitinho, certo? Então, se você está aqui pela primeira vez, obrigado por estar. Se você já é inscrito, obrigada também. E nos vemos nos próximos vídeos. Não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nada que eu poste por aqui. E compartilha com outras pessoas. Obrigada e nos vemos em breve.